Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast dedicado a conhecer a comunidade que está construindo o Open Banking. Então, no começo eu falava que era a comunidade brasileira, agora a gente já expandiu, já está olhando para fora, agora a gente está conversando, enfim, com gente da Europa, gente do México, gente que está olhando para outros lugares aqui, outros países. Então, acho que aqui na América do Sul. Então, cara, quanto mais longe a gente puder ir, melhor. E para continuar essa sequência aqui de conversas super interessantes e legais que a gente está tendo, estou trazendo o Jean aqui, do Mercado Livre, para contar um pouco da história dele, enfim, vocês que estão acompanhando aí, sabem das novidades que a gente tem postado, do que eles têm feito dentro do Open Bank. Então, acho que é legal a gente ter essa visão de dentro e conhecer um pouquinho mais, cara. Super bem-vindo aí, Jean. Obrigado, cara. Fala, Gabriel, beleza? Obrigado do convite, é um prazer estar aqui. Como eu te falei, sou antes, né? Eu sou ouvinte aí assíduo do podcast. Aproveitei umas viagens aí para me atualizar e muito legal. Vamos trocar essa ideia. Boa, cara, obrigado. Enfim, obrigado por participar. E, cara, eu gosto de começar isso, assim, conhecendo. Então, cara, quem que é o Jean? Saber um pouco do teu histórico profissional aí. Depois a gente entra nessa história de Open Bank. Queria saber um pouquinho antes, cara. Quem que é o Jean? Beleza, cara, acho que eu não sofri algo que adolescente sofre, que era escolher profissão. Eu com, sei lá, com 10, 12 anos que aprendi, eu sou velho, então aprendi a programar um videocassete para gravar futebol, que eu puta fanático assim, gravar jogo que eu não podia assistir porque já era tarde. E aí eu falei, eu vou fazer colégio técnico em informática na Unesp, né? Eu sou de Bauru originalmente, interior de São Paulo. E aí eu falei, vou fazer técnico em informática na Unesp e depois vou fazer sistema de informação na Unesp. Então minha carreira começou basicamente aos 12, 13 anos, escolhendo que eu ia para esse lado de tecnologia, que eu já curtia, né? E assim foi. Com mais ou menos dificuldade passar nos vestibulares da vida, né? Mas eu fiz colégio técnico em computação, aí com 17 anos eu já fui trabalhar como programador, assim. E você sabe que, enquanto programador, ainda mais em cidade pequena, etc., você sofre muito, né? Você sempre lá senta na mesa do chefe, do sócio da empresa, e você recebe aquele pedido mais enviesado, e isso foi me gerando certo incômodo, né? Acho que Uhum, na época, uhum. como um adolescente, até revolta, né? Um bom adolescente revoltado. E aí eu comecei a estudar coisas de como melhorar a vida do programador, aí comecei a me colocar aí nesse mundo de requisitos, de casos de uso de UML, assim foi. Na E época, o que que era a linguagem, assim, que você começou a olhar? eu programei enquanto uma boa pessoa velha, né? Eu programei com Delphi, assim, bastante tempo. Depois eu programei em Java, aí algumas coisas mais divertidas. Programei para dispositivo mobile também. E foram uns 8 anos, assim, como dev, antes de ver que a vida Caraca. podia ser um pouco melhor, vai, ou diferente, vamos dizer assim. Aham, aham. E, bom, e aí, quando eu já estava na universidade, comecei a trabalhar numa startup, na época nem chamava startup, a gente chamava de empresa pequena, mas tinha um aporte financeiro bem legal. Era uma startup de segmento de farmacêutico, assim. E aí eu comecei a fazer meio que pré-venda, era um produto que precisava ter contato com o cliente, aí foi lindo, né? Porque você começa a Desenvolver. escutar o problema da voz do cliente, né? É algo que a gente precisa muito na nossa jornada de Open Finance. E, enfim, em determinado momento eu estava na indústria, trabalhando na indústria, que é um segmento onde tecnologia é mais acessório, e eu decidi escolher uma vertical de negócio onde tecnologia fosse importante para produto. E aí escolhi entrar em pagamento, acho que é aí que me aproximei mais de Open Finance, é o primeiro passo. Trabalhei bastante tempo com e-commerce dentro de um adquirente, posso ter falado, da Cielo, fiquei Sim, bastante tempo, né? legal. E dentro desse adquirente eu era responsável por todos os produtos de processamento de pagamentos e-commerce. E aí tu olhava o lado de tech para garantir esse processamento, etc. Exatamente, construção Na de época já. checkout, fluxo Ah, de tá. pagamentos, e isso começou em 2014 que eu comecei lá. Uhum, uhum. A gente vivia o auge da adquirência do mundo dos cartões. Sabe que eu li um livro nessa época, que acho que é um dos livros que mais marcaram minha vida, que conta a história do fundador da Visa e como ele concebeu o mundo de cartões, o modelo de 4 partes, né?
E Olha, esse livro eu tenho até hoje na biblioteca, né? Ele me marcou muito porque ele mostra como que você consegue usar o teu cartão de crédito na, sei lá, na Tailândia, sem que um seller da Tailândia tenha que conversar diretamente, sei lá, com o teu banco aqui no Brasil. Então, para mim foi lindo. Eu amei o mundo de cartões, gosto muito ainda. legal, legal. Mas, cara, aí rolou 2016 e eu comecei a implementação do Apple Pay e do Google Pay aqui no Brasil, Uhum, no uhum. e-commerce, acho que foi 2016 ou 15. E aí me abriu a mente para desintermediação. E aí eu falei, cara, isso é muito louco, você ter novos agentes, né, que não tem nada a ver com pagamento, com segmento financeiro. Então eu diria que foi aí, eu vou contar em seguida aí, que eu comecei a olhar o mundo de pagamentos, né, que é toda a minha origem, de uma maneira diferente, que existia oportunidade de ser mais barato, mais inclusivo. Eu era o cara que, sei lá, ia pagar com cartão de vale alimentação, a refeição, num seller muito pequenininho, sabendo da taxa, né? Eu não pagava porque tinha dó do cara, queria pagar uma taxa lá em Cara, cima, e isso mexia muito comigo. Então, eu fico. foi assim que eu me motivei à desintermediação. Depois que eu tive noção, assim, que a taxa é muito maior, cara, eu fico com uma dó danada, assim. Vou pagar um almoço num lugar super pequeno ali, Dá dó. e aí eu vou passar aqui e falar, putz, cara, é um negócio que eu não tinha clareza, enfim, mas faz parte do negócio, mas, cara, é uma margem considerável ali, né, cara? Sim, e acho que tem espaço no mercado para todos, né? Mas eu, pessoalmente, trabalhando no meio, tinha dó do cara. E foi nesse momento que eu me liguei assim, pô, dá para desintermediar, dá para ser mais barato, dá para ser mais inclusivo. Então, foi nesse momento que chegaram as Big Techs, ainda processando rails de cartões, né? Mas ali me ligou um pouco. Então, assim que começou um relacionamento ainda distante, mas que tem tudo a ver com Open Banking, com Open Finance. Legal. Nessa época aí, assim, de 2017, mais ou menos, assim, de 16 para 17, foi quando eu vi a primeira vez que eu tive contato com os livros lá do Brett King, lá, falando de revolução e etc. Na época eu falei, pô, esse cara é meio lunático, mas faz sentido o que ele tá falando, assim. E engraçado que de lá pra cá, cara, quase tudo tá acontecendo na direção que ele tava apontando, assim, né? Então, enfim, foi uma experiência legal de ver um ciclo acontecendo, assim, de dentro, assim, sabe? Tem, e você sabe que foi nessa época também que a gente teve a ascensão, ou não ascensão, mas vamos dizer, a popularização de cripto, de Bitcoin, também começou a se falar mais, né? E esse foi Uhum. outro lado também que me encanta. Eu acho que tem tudo a ver com desintermediação, com acesso, com democratização, que é um lance que eu acho que a gente precisa muito no segmento financeiro. Legal, legal. Pô, então tá no lugar certo, então. Sim, tem tudo a ver. Assim, eu acho que. Eu vou até contar, foi curioso como eu cheguei em Open Banking, né? Em 2016, eu nesse auge aí, vivendo super contente de ver as Big Techs entrando, eu decidi que eu ia fazer um mestrado profissional na USP. Passei na prova lá de seleção e esse tinha que apresentar um pré-projeto. Uhum. Fui lá em UK, ainda sem muito saber o que era PSD2, e comecei a fazer uma pesquisa para o meu pré-projeto de mestrado. Que massa. Escrevi a respeito, falei com muita gente lá de UK, sabe? Ia no LinkedIn, achava a pessoa tentando entender o que era aquilo, e fiquei maluco quando eu, putz, compartilhamento de dados, pagamentos account to account e esse tipo de coisa. Eu falei, isso é desintermediação, né? Aham. Fiz esse projeto, não entrei no mestrado, meu projeto não foi selecionado, mas serviu como sei lá, debutar e aprender esse mercado. Aí, rapidamente, logo depois, eu saí da Cielo, fui trabalhar num banco de pagamentos internacionais. A gente processava pagamentos para o mundo todo em trocentas moedas e chegava a fazer e usava o câmbio, né, como ferramenta de fundo para trazer dinheiro de China, especialmente para o Brasil, e fazer micropagamentos por dia. Chegamos a processar aí 300, 400 mil pagamentos por dia, assim, para pagamento de influencers no Brasil, influências de mídias sociais, enfim. E ali eu vi o mundo completamente amarrado, né, no modelo de câmbio, de Swift e tudo isso. E então, assim, ali eu vi o oposto né, da desintermediação.
E aí, por conta desse meu projeto de mestrado, eu fui convidado para vir para o Mercado Livre para trabalhar com Open Finance. Eu estava super feliz onde estava, mas, cara, a hora que eu vi uma pessoa do Mercado Livre leu meu pré-projeto, que estava publicado, falou, pô, eu vou falar com esse cara, tá? E aí me Imagina. chamaram, então foi assim que eu cheguei. Nunca imaginei trabalhar com Open Finance, na época não tinha regulação ativa, né? E aí eu cheguei para começar dentro do Mercado Livre, foi assim que eu cheguei no tema. Cara, que maneiro, cara. E foi que época que o pessoal leu aí, te chamou, cara? Foi 2020, ali no Caraca, pico cara. da pandemia, eu felizão onde eu estava e acabou Cara, que coincidindo. maneiro. Eu já tentei esse mestrado aí, cara. Ah, o profissional? Eu enriqueci a USP 2 vezes. Eu paguei e não fiz a prova, porque foi, cara, antes, quando eu era mais novo, eu falava assim, pô, como é que não faz, né? Esse pessoal estranho, né? Não faz a prova e tal. E depois você vê que não, cara, o negócio não é fácil enfim, conciliar as coisas ali. E que irado que você, enfim, isso te fez procurar pessoas, montar um puta pré-projeto, e que te abriu essa porta aqui, pô, é sensacional, cara. Muito legal mesmo a história. Muito Foi bom, assim. cara. E na época, quando você fez essa transição, é, enfim, depois assim, você acompanhou você chegando no Brasil, você ainda tinha algum contato, ou estava um pouco adormecido e acordou nesse momento assim? O pré-projeto, assim, o tema de Open Banking, para mim vai ser bem difícil ficar mudando Open Banking e Open Finance, porque como eu disse, eu sou velho, Não, então eu particularmente, assim, eu falo Open Banking porque eu sei que quem tá no meio, tanto faz, assim, cara. Tipo, exato, vambora, exato. é isso aí, cara. Mas eu tomo muito puxão de orelha aqui dentro de casa, porque ainda falo de Open Banking, então vou tentar falar Open Finance. Aí o Mas Finance tem data pra acabar também. O Finance né? exato. Amanhã a gente chama de outro nome, assim vai. Exato, exato. Mas olha só, o projeto, assim, eu gostei muito, mas ele estava engavetado, eu estava trabalhando em outro segmento. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu tive uma vantagem, né? Eu antes, como estudante, putz, nem era do mestrado, eu tinha que pedir por favor para falar com as pessoas de UK, tá? E todo mundo muito receptivo, tá? Acho que sempre foram. Mas quando você chega no Mercado Livre, facilita as coisas, né? Então, meu primeiro trabalho ao chegar aqui foi voltar a contato com mercados que já estavam maduros, né? E a gente fez muito benchmark. Todos os grandões assim, e aí ficava mais fácil, né? Porque você tinha um cartão de visita, tá? Então a gente falou muito com esses caras grandes, né? Que a gente conhece como Tink, como. Uhum. É, falamos com a Tink, falamos com a Plaid, todos esses caras que estão há mais tempo no segmento. Então acho que meu primeiro trabalho foi retomar conversas para ver o que 2016 estavam começando lá, o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado lá até agora. Que legal, legal. Não, e você tendo olhado, você já tinha essa base, né, para de fato comparar um pouco Uhum. do que foi empolgação, do que de fato andou e tal, pô, que legal. Aí, quando você chega assim no Mercado Livre e tal, o que, vamos dizer assim, tu foi a primeira pessoa do time de Open Bay que tinha mais gente, como é que assim, como é que é a primeira semana de uma pessoa que chega num time do zero de Open Bank, no meio da pandemia, sem conhecer ninguém, sem conhecer a empresa, a cultura, que é uma empresa gigantesca, né? Imagino que Uhum. não deve ter sido rápido para entender tudo. Como é que foi esses primeiros dias, assim, cara? Eu vou contar e coloco um agravante, né? Todos os meus líderes estão fora, estão na Argentina, né? Então eu preciso Cara, ainda traduzir Brasil, eles já conhecem bastante, né? O Meli é muito Brasil já, mas os meus dois líderes diretos estão na Argentina. Mas enfim. Então, eu fui o primeiro desde produtos, eu tinha uma única pessoa em tecnologia, que já estava há mais tempo, mas estava em zero em Open Bank, né? Então fui o primeiro, e a gente tem uma cultura no Meli muito particular, quando eu falo Meli, estou falando Mercado Livre, mais pelo uhum, costume, né? É, de que a gente precisa, nós somos líderes que executam, né? Então, independente da tua função, você precisa saber executar. Então, eu tomei a decisão de largada de não montar time nos 6 primeiros meses. Então, cara, eu tinha que fazer
todos os papéis possíveis, né, numa implementação de Open Banking. Então, eu precisava traduzir o que era regulação para a Argentina num tom mais estratégico, né? Eu estou falando do nosso headquarter na Argentina. Eu precisava estar em GT e eu fiquei em GT por 5 meses. Depois eu conto algumas histórias. Estava em GT de dados na época. Tinha que traduzir algumas daquelas coisas para uma estratégia de implementação. Então, cara, eu escrevi história no, sei lá, no Gira, de algo que eu pegava no GT e que estava no PowerPoint super C-level, assim. Não, e no Então, GT não tem muita assim. garantia de que vai seguir daquele jeito também, né? Então, Eu aprendi a apanhar muito aqui dentro, né? E explicar com o tempo de que, cara, o que eu falei semana passada já não é bem assim, que não é tão simples quanto estabelecer uma lógica. E até comentando sobre GT, foi um aprendizado muito grande para mim, de empatia até, né? Eu não tinha ainda passado por alguns perfis de empresas que estão no GT, né? E para mim foi de largada, você quer fazer um movimento focado, obviamente, na tua estratégia, mas você quer pautar pela lógica que você tem do teu histórico profissional. E quando você começa ali naquela riqueza de tipos de empresa a escutar um pouco a dor do outro lado, você cria um pouco de empatia, né? Então, de começo, para mim, foi um baque muito grande, porque o Mercado Livre é muito dinâmico, né? E a gente tem, assim, como até cultura de ter muita autonomia para tomada de decisões, ainda mais no meu caso, eu estava no Brasil sozinho, tá? E ali eu tinha que negociar, ir para uma votação, etc. Então, para mim, o GT foi um aprendizado muito grande profissional de empatia, de se colocar, né, nos calçados do outro lado e ponderar, obviamente, aquilo que era interessante para a nossa estratégia. cara, Então, hoje esse tema de GT para mim foi bom. e fazer até um parênteses aqui do que você está falando. Hoje eu estava tendo uma conversa assim, hoje à tarde, falando sobre as diferenças, né, das empresas que estavam participando. E, cara, lá no Itaú, por exemplo, só na fase um já é um trabalho enorme, porque a gente tinha que entender os 1 milhão de produtos que tem lá dentro e etc, etc, etc. E, cara, teve empresa que eu tava conversando e eles me contando que subiram a fase um no final de semana, sabe? A gente pegou aqui, blá, 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 fez não sei o que, subiu. Eu falei, caraca, pô, um final de semana eu nem alinhei com o que eu precisava, nem sei quem eu preciso procurar, entendeu? Então, Tá na intranet ainda procurando quem é o dono eu do tô assunto. lá fazendo um browsing ali, scrolling na tela pra achar. Mas então, assim, é, tem coisa que e realmente, assim, que não adianta também apertar demais e ser muito intransigente, se não for, não vai sair. Então, às vezes a gente brinca aqui com algumas coisas e tal, mas, cara, eu brincava, eu falava muito que, assim, antes de eu entrar em banco, ela falou assim, cara, é muito fácil odiar banco, odiar, você não gostar de grandes instituições. Mas na prática, assim, tem coisas que eu acho que dava pra fazer diferente, sim, mas tem muita coisa que eu não tinha a menor ideia da complexidade que é pra se fazer. E falar, pô, não é, o pessoal não faz de sacanagem algumas coisas. Então, Sim. imagina como é que devia pegar fogo, até o pessoal chegar nessa empatia aí, como é que devia pegar fogo. Ah, eu demorei. Ixi, tomava falta no GT. Aí, putz, escalava para Rolava associação. um cartãozinho amarelo, rolava um cartãozinho. Rolava, ixi. E assim, a gente tomou uma decisão, a gente era opcional, né, no Mercado Pago. Aí eu vou falar de Mercado Pago, porque nosso braço de fintech, né, Mercado Livre não é parte de Open Banking, então estou falando no caso de Mercado Pago, que é uma entidade regulada. Mas nós não éramos obrigatórios em fase 2 por não ter um CS1 S2. Mas aí, assim, a gente teve uma direção muito clara e estratégica. Qual é o nosso propósito, né? Isso está escrito em todas as páginas do Mercado Livre. Democratizar e dar abertura a serviços financeiros da América Latina, né? Nós temos muito orgulho de sermos uma empresa com esse sangue latino, vamos chamar assim. Estamos em 18 Aham. países, todos na América Latina. Então isso tem tudo a ver, né? Open Finance, Open Bank, Open por si só tem tudo a ver com democratizar e fazer inclusão financeira. Nós vivíamos pandemia e assim, a pandemia também trouxe muita gente para entrar no segmento financeiro por pura necessidade, infelizmente, né? E aí essa entrada no segmento financeiro tem tudo a ver com Open Bank, enfim. Então nós decidimos entrar de maneira opcional e entramos, como a gente fala aqui dentro de casa, né, a full. Ou seja, a gente queria protagonismo nos GTs, a gente está hoje em todos os grupos de trabalho, e aí eu decidi
Ao invés de colocar alguém do time, etc., estar pessoalmente para sentir o que era um GT. Eu lembro que a gente tem uma metodologia de reporte aqui interno, que são high and lows, né, na semana, e, cara, no começo eu só tinha low, que eu perdia em todas as discussões, aí você começa a ter um pouco mais de traquejo ali no GT, e aí você começa a ter mais highs do que lows, assim. Então, puta aprendizado, tá no GT e valeu muito a pena. Legal, cara. Quando você... essa decisão que você falou assim, né? Você só entrava na fase 3, eu acho que isso dá um fôlego grande também para vocês, né? Que você não... Porque o que estava acontecendo, assim, talvez para quem não estava acompanhando tão de perto, era que agora tá impossível acompanhar todas as fases, né? Já virou um negócio... O overlap ali. Já tá igual a agenda do Outlook ali, tá? Mas a fase 1, vamos dizer assim, tinha a data da fase 1, a data da fase 2 e a 3, e isso era mês passado. Só que, cara, não tava dando tempo de entregar o da 2, e a 2 tava misturando na 3. A autenticação que os times usavam era a mesma para fase 2 e para 3, então você não resolveu a 2, não tem a 3 e tal. Então rolou um pouco dessa confusão toda ali, até que depois vieram com a ideia do soft opening, etc., que para mim foi uma decisão super sensata ali, mas para quem realmente não precisava entrar, toda hora eu falo, os caras não entra, só entra quando você estiver na porra mesmo, porque não é fácil entrar. Então, eu evitaria esse tipo de esforço ao máximo, assim. Eu queria voltar um pouco ali na história que você estava contando, já. Então, nesses primeiros 6 meses, enfim, você estava olhando sozinho, cara. Como é que foi até vocês definirem essa estratégia de, cara, de ir de cabeça na terceira fase? Teve que se alinhar com o resto da América Latina, o que eu imagino que está em estágios anteriores um pouco, né? Nossa. Mas como é que foi esse período aí? Bom, acho que a primeira decisão, a gente, quando decidiu entrar em fase 2, a gente queria ser pioneiro na fase 2, tanto em regulatório quanto em caso de uso. Então a gente começou a fortalecer time de tecnologia, e aí a gente teve que tomar 2 grandes decisões de largada. A primeira, mais de estratégia de produto. Então a gente tinha um caminho de fazer implementações, vamos dizer assim, end-to-end, onde eu fizesse experiência e tudo dentro do time de Open Finance, mas a gente tomou a decisão de atuar como uma plataforma. Então a gente tomou a decisão de ser uma estratégia de plataforma interna, como espelhando o que seria um Open Banking as a Service, né? E por que isso? Porque, como eu disse, hoje eu estou responsável por toda a América Latina, a gente precisa escalar esse tema para outros países, então fazia muito mais sentido eu ganhar escala. Os nossos times são grandes, né? No ano passado a gente dobrou o número de funcionários em relação a 2 anos anteriores. É que também então a gente tem muito braço. O que eu comprei de Mercado Livre aqui foi ajudou a gente. Todo dia tem uma vanzinha amarela. Que bom, fico feliz. Mas assim, então a gente tomou essa decisão de escalar, de atuar como plataforma e como Open Banking as a Service. Nesse momento a gente tomou a segunda decisão. A gente olhou muita gente lá de fora, falou com muita gente, mas a cultura de engenharia do Meli é incrível, assim, é muito forte. A gente tem uma taxa de outsourcing muito baixa. E aí a gente decidiu fazer tudo em casa, do zero, desde a parte de segurança. Eram todos temas novos, a gente falou com caras grandes, tipo a Amazon não tinha solução de FAP no Brasil, e a gente implementou do zero, na unha ali mesmo. Então essa foi a segunda grande decisão, vamos fazer nossa própria plataforma, pelo menos para esse começo, porque estava todo mundo do zero, né? As APIs mudavam toda semana, não tinha como ter ninguém plug and play. Isso que eu ia falar, inclusive em algumas conversas aqui, eu falei com o pessoal, pô, você tá oferecendo esse serviço, como é que era lá atrás? E era um negócio de louco, porque ela combinava o resultado que ela ia entregar pro cliente e o como ela ia ter que descobrir. Então, para precificar isso era coisa de louco e tal. Agora acho que tá mais tranquilo, né? Você já consegue ter um pouco mais clareza, mas, pô, nesse começo acho que muita gente foi para olhar para dentro de casa porque não tinha outra alternativa mesmo, né, cara? Sim. É muito louco isso, porque se você pensar, às vezes eu tava no GT, eu já mandava mensagem, principalmente quando eu tava sozinho, eu já mandava mensagem pro nosso squad, ele falava, gente, mudou aqui, eu já atualiza a spec, e aí, óbvio, né, se você tá com um fornecedor, você tem algum dinamismo, mas não nesse nível. Foi assim que a gente se virou nos 6 primeiros meses.
qual que era o dia do GT? Era, tipo, quarta-feira, o pessoal deve ficar até Era com medo. segunda e quarta, exatamente. Puta, o cara já ficava louco. Então, a gente até decidiu mudar a metodologia de desenvolvimento para nem ser sprint, porque mudava toda hora. Então, vamos no modo loucura aí. Cara, enfim, toda hora eu comento esse negócio aqui, mas a iniciação de pagamentos para mim foi um negócio muito louco, porque a gente tinha que desenhar como é que a gente acreditava que ia ser para o time de desenvolvimento não sair do zero e para o banco ter um posicionamento dele nos GTs, assim. Uhum. Então, cara, a gente abraçou o UK ali com unhas e dentes ali, é óbvio que a gente foi propondo coisa em cima, fui olhar para outros lugares, para outros modelos e tal, mas a gente entendeu que ia vir mais pro lado de UK mesmo, então a gente fez alguma coisa em cima daquilo. Mas até a gente pegar a confiança de que era aquilo mesmo, eu falei, cara, que loucura isso. A gente vai direcionar o trabalho de tanta gente baseado numa premissa que pode vir e falar que não é nada disso, cara. Então, óbvio que teve sofrimento, teve dor pra caramba ali, mas, pô, hoje toda vez que eu vejo ali saindo os novos ITPs ali do mercado, eu falo, pô, que legal, cara. E aí, assim, eu faço questão de compartilhar todos ali, eu compartilho, eu falo, cara, eu tenho uma ideia do trabalho que essa galera tá passando pra fazer isso aqui. Não, total. Então, eu gosto de compartilhar, assim. Fico muito feliz quando eu vejo novos certificados, etc., porque o mercado a gente precisa de. É um momento onde a concorrência só faz bem, né? Exato. A gente Exato. precisa de novos cases. Acho que isso tem tudo a ver com o Open Banking. Tem tudo a ver com o Open Banking. Não, e é rede, né, cara? Se não tiver. Porque a história, assim, no final do dia, a história do cartão é isso, né? Assim, esses Rails todos que tem no mundo inteiro, só faz sentido porque tem um monte de gente usando, você tem opções, você não tem rede, acaba não sendo tão atrativo assim, né? Ô, Gabriel, só um gancho aqui para deixar para a galera. Comentei do livro do Nascimento da Visa, etc. Lembrei do nome, não lembrei na hora. Chama O Nascimento da Era Caórdida. Eu nem sabia que essa palavra existia. O livro é bem legal. Para quem quiser se cantar, eu Pô, recomendo. cara, eu vou botar o Boa. link aqui na descrição também. Eu vou até anotar aqui para não esquecer aqui. O nome não é. Mas. Não, mas depois eu retomo aqui, Tá bom. eu coloco aqui. Mas eu já tinha ouvido um pouco de algumas histórias de. Em algum momento o pessoal acho que foi fazer em uma cidade americana, fazer vamos colocar nessa cidade aqui para ver como é que funciona e tal. Então acho que, enfim, é um negócio super legal. É bonito de ver. E aí tem tudo a ver com essa questão de rede, né? Que é bonito, e eu falo bonito assim como alguém que é apaixonado por esse tema de pagamentos, intermediação, mas você vê tantas instituições, né, em dados hoje muito mais do que pagos, né? Perdão, pagamentos, que a gente fala muito pagos aqui em casa, mas entre muito mais em dados do que em pagamentos, você vê 50, 60 instituições conectadas ali com suas dificuldades, mas trocando informações por meio de uma API que não é centralizada, mas ela é estandarizada. Eu acho isso muito bonito, então tem tudo a ver com esse livro aí que eu comentei. Boa, boa. E aí, cara, como é que foi depois para você, assim, qual que foi o momento que você decidiu? Primeiro que, assim, antes de eu entrar nessa pergunta, nessa época aí você tava dormindo, tava conseguindo usar essa prancha aí, tava surfando, como é que... Porque, cara, as pessoas que eu tive com contato, assim, no banco, que estavam também nos GTs, cara, cara, o negócio de maluco, assim, era muita pressão, tinha, e aí talvez um pouco diferente daí, mas tinha que alinhar com muita gente internamente, então tu saía do GT, tu tinha que falar com mais 20 pessoas, e ali seu trabalho vai acabar no outro dia, assim. Então, como é que foi esse período, assim, também, cara, para equilibrar um pouco as coisas? O que você priorizava? Como é que era um pouco da Acho que rotina, o cara? começo foi exatamente isso, né? Eu comecei no GT em dezembro de 2020 e dezembro e janeiro, assim, é o que você falou, né? Era um excesso de informação recebida e um excesso de informações a distribuir. Então foi bem desgastante mesmo. Mas aí com o tempo eu comecei a entender, acho que essa foi a grande sacada para não morrer nos GTs, vamos dizer assim. Uhum. De que o GT, ele ali era um momento de eu criar estratégias também de construção e de defesa. Ali não era o momento de eu conceber valor no GT, porque o valor estava dentro de casa no caso de
né? Uhum. Então, estava ok eu perder algumas discussões, algumas batalhas, daí escolhia muito bem as batalhas que a gente queria botar energia, etc. Então, essa foi uma grande mudança de escolher o que valia a pena brigar. A segunda grande mudança, mas aí nem foi mudança, mas é a característica nossa que eu comentei, um pouco desse perfil autônomo que a gente acaba tendo hoje pela cultura da empresa. Então, o nosso grupo de decisão era pequeno, de certa maneira. Então, eu tive mais dificuldade, eu vou chegar lá, quando eu fui começar a falar de casos de uso. Agora, no regulatório foi mais tranquilo. Legal, legal. Até talvez ao contrário de outras instituições. E quando é que você começou a pensar em montar time, assim, então? Uhum. Acho que a primeira pessoa no meu time chegou em abril, né? Então eu já estava bastante tempo, estava em 8 meses já sozinho, né? E aí a primeira decisão foi, poxa, eu posso criar um time regulatório, um time de caso de uso, mas aí eu vou matar a pessoa que fica só no regulatório, vai morrer do coração, vai pedir demissão em 2, 3 dias. Então a Fica gente toda hoje tem... grisalha com... Não, Ah, vai virar, né? Vai morrer do coração. E aí a gente decidiu criar 2 frentes. A gente tem hoje 2 estruturas de times, uma de pagamentos, outra de dados. agora Aliás, eu tenho que contar a história do Pagos agora. putz, é por causa do espanhol, cara. A gente fala muito espanhol aqui por causa dos outros países, e aí a galera fala pagos e é mais curta a palavra. Eu acho que o português devia assumir pagos e não pagamentos, e no PowerPoint ocupa menos espaço também. Justo. Eu sempre boto o PGTOS, fica melhor. Mas pagos é por isso, então desculpa aí, é mais pelo Boa. excesso de espanhol que a gente acaba vivendo aqui. Mas olha só, a gente então decidiu lá em abril a criar 2 frentes, né? De pagamentos e de dados. E aí são times com características completamente diferentes. E skills também. Então a montagem do time foi um desafio. Depois eu comecei a entender que, e depois eu comentar lá na frente, provavelmente a gente chega no ponto de futuro, mas hoje eu vejo que essa separação é muito importante por dinâmica e por maturidade de possíveis casos de uso. Então a gente separa hoje muito bem essas 2 frentes. Legal, legal. E aí, eu tô pensando aqui, eu queria, entrar, ansiedade aqui, né? De entrar no caso ali da iniciação, assim, acho que. Beleza, acho que a gente pode falar de casos de uso em geral. Não sei, da fase 2 vocês estão com casos de uso também já, que já tá. Sim, a gente tem casos de uso já a mar aberto, aí lançados a mercado, são casos de uso assim um pouco mais focados em processamento de back-end, vamos chamar, então ele não está tanto de cara com o usuário, mas a gente já noticiou que a gente também vai se aventurar no tema no PFM, né, que é o caso mais básico. A gente ainda não está em mar aberto, mas já é notícia no mercado que a gente vai ter. Legal. Então, na frente de dados, como eu disse, são casos de uso um pouco mais explorativos Me ainda. bota no piloto aí que eu divulgo pra galera. Boa. Assim que a gente tiver um lançamento mínimo em mar aberto, Boa, a gente coloca na whitelist. boa. Não, que eu ia perguntar direto da fase 3, né? Porque foi. Tá bom. Enfim, até para dar o contexto aqui, acho que tinha um monte de gente preparado, né, para o regulatório, para ser iniciado, e a gente ficava brincando, assim, vamos testar. Falei, testar com quem, cara? Quem que é o louco que tá iniciando? Não tem ninguém iniciando e tal. E eu achei que, foi uma grata surpresa, assim, de ver a iniciação que vocês fizeram e tal. Ficou um fluxo bem legal. Ainda acho que, assim, a minha sensação geral, assim, não quero ser aquele cara chato, assim, tipo, mas eu olhando a direção, eu tô muito satisfeito, assim, com a direção que o negócio tá indo. É óbvio que tem uma aresta ou outra ali, acho que vai mudar e vai melhorar, mas para mim é um negócio da onda ali, sabe? Não tem como tu parar. Ela tá indo para aquele lado ali e acho que ela tá só no começo, sabe? Então, mas assim, já veio muito melhor do que eu tava imaginando quando eu via os desenhos nos slides do GT de como é que ia ser a iniciação. Os do guia de experiência, né? Exato. Não, Então, eu queria saber como é que foi esse período, como é que vocês decidiram fazer, vambora e vamos fazer isso mesmo e tal. eu acho que a gente tinha um KPI do sucesso do projeto, vamos dizer assim, que era quão próximo ia ter um caso de uso em relação ao regulatório. A gente sempre trabalhou muito aficionado em ter os 2, né? E, se possível, lançar no mesmo dia.
Então, essa foi a primeira ambição. Então, a gente sempre foi muito ambicioso nesse sentido. Quando mudou a data lá, acho que um dia antes, né? Era para ser agosto, aí não tinha o tema de certificação, aí mudou para novembro. A gente estava pronto naquele dia para lançar. Caraca, que maneiro. Tá? Tanto o lado regulatório quanto fazer uma iniciação. O caso de uso, obviamente, não estava tão polido ainda. Então, para a gente, aquilo foi um respiro para polir um pouco mais a experiência. E o que acho que eu posso contar que ajudou a gente foi essa decisão de plataforma. Então, eu consigo focar muito em capacidades, né, para oferecer o ecossistema Mercado Pago, e eu consigo escalar um pouco. Por quê? O que eu acredito é que os casos de uso necessitam de experiências contextualizadas. Eu acho que vocês comentaram em algum episódio anterior. Em algum momento eu acho que a gente vai perder a necessidade ou até o interesse de ficar falando de Open Finance a toda hora, porque o usuário precisa de contexto, ele não precisa saber o que é Open Finance, a gente não está num país que fala inglês, naturalmente, né? Então, a gente tem como melhorar essa experiência, retirando a fricção, talvez, do nome. Acho que ainda não está no momento, é importante sedimentar conceito, mas ajudou muito a gente. Isso de eu sempre falo que a gente era um pregador no deserto, né? Então a gente precisa, enquanto time de Open Finance, a gente chama de Core Open Finance aqui, levar a palavra. Então eu levava a palavra dos times que estavam acostumados com Pix e super felizes com Pix, de que podia ser melhor. Eu acho que aí está o poder. O que está bom não significa que não pode melhorar. Eu acho que o Open Finance tem o poder de melhorar o Pix, que já é incrível, incrível. É isso que a galera da América Latina ama o Pix em geral. E aí eu falar para eles que eles podem melhorar ainda mais o Pix, a galera ficou maluca, então ganhou muita adesão nesse sentido. Legal, legal. E um negócio que eu gosto de falar assim é que, assim, os exemplos que eu fui ver lá fora, o Open Banking não era tão. Não é tanto marketing igual aqui, né? Você entra nos lugares, nos aplicativos, tá lá o Open Banking e tal, mas ele já tá meio inserido, assim. Então eu via lá uma iniciação de pagamentos na hora de pagar uma fatura do cartão que você poderia pagar com a outra conta. Eu via muita iniciação em aplicativos contextualizados, né? Então, putz, uma wallet, um lugar de investimento e tudo mais. E por isso que eu até brinquei. Falei, cara, eu tô achando que se for vir a iniciação de pagamentos do Mercado Livre, já vai vir com cripto, já vai vir tudo junto. Irmão, você bota isso aqui na tua carteira, já compra cripto e vai embora. Então eu tava brincando um pouco com isso aqui, porque para mim faz todo sentido, né? Porque tem toda aquela fricção, você quer depositar o dinheiro ficar disponível para você fazer uma compra, um investimento, etc. Então eu vejo muito potencial aí nesse contexto assim também, cara. Sim, acho que é esse o segredo, né? O usuário. Então eu falo que para dentro eu preciso levar a palavra, mas abstrair a complexidade regulatória, principalmente para escalar para outros países. Depois, se a gente entrar nesse tema, eu te conto um pouco de México e Colômbia, que são dois países que estão um pouquinho mais avançados. Mas ir para dentro para o usuário também abstrair esse tema novo que gera insegurança, que o usuário está acostumado com o Pix, né? Acho que foi Puxa, eu vou correr o risco aqui de errar o nome, mas acho que foi a pessoa da Quanto, Fabiana. Teve a Vitória, que acabou de sair o episódio, e talvez tenha sido o da Letícia. Letícia, perdão, foi ela então. E aí ela falando, né, que o Pix chegou com marca, o Open Bank é muito mais um conceito. Então eu não entraria na briga de, vou concorrer na audiência com o Pix, porque o Pix vai ganhar fácil. Acho que esse é um segredo aí para todos os casos de uso também. E acho que é legal, assim, por exemplo, você pensa assim, cara, Mercado Livre, Mercado Pago entrando, o Itaú entrando, outras pessoas, são marcas que já têm uma segurança por trás, o público conhece a marca, etc. Então, se você digitar a tua senha, né, numa instituição que você conhece, assim, então o Itaú não vai me sacanear com o meu saldo que eu tenho na outra instituição ali, sabe? Sim. A chance de você, enfim, imaginar que é um golpe, etc., ou qualquer coisa do tipo, fica menor, mas acho que a gente não se ajuda com esse nome Open Banking, enfim, porque eu olho lá para fora, né, tipo assim, se tem dificuldade num lugar onde a língua materna é o inglês, tu imagina isso no Brasil, né? Então acho que, e eu gosto muito da abordagem da Austrália,
quando eles falam lá do CDR lá, né, então do direito de dados do consumidor, Uhum. que assim, não tem um puta branding, mas ele é grande o suficiente para abranger um monte de coisa, e eu acho que aquilo tem a ver um pouco com o princípio, assim, sabe? Então você consegue colocar várias coisas debaixo daquele chapéu ali e tudo mais, mas enfim, é, são nomes aí, vamos ver como é que isso vai. Isso, essa parada do nome, né, e principalmente do exemplo da Austrália, aqui no Mercado Livre também sou responsável por privacidade dos dados da ótica de produto, né? Ah, legal. E essa junção foi justamente porque eu começo a ser responsável pelo dado do meu usuário que está na mão da outra instituição. E a Uhum. gente sabe que a intersecção, né, eu não sou do time de legal aí, mas as leis, elas são leis diferentes de LGPD e de Open Finance, né? Elas são complementares, sim, mas elas não se tocam em maneira de implementação. Então, quando eu começo a pensar sobre essa ótica do open, né, do direito ao usuário, aí vem em mente um trabalho que a gente tem feito aqui. Nosso time de UX hoje é um time muito grande dedicado ao Open Finance. Os caras têm feito um trabalho incrível. E um dos grandes desafios é como eu vou explicar para o usuário que tem um anseio A, B ou C de que o Open Finance vai ajudá-lo, mas Hum, para isso tem a contrapartida dos dados, para isso ele tem que iniciar um pagamento. Exato. Então a gente está justamente hoje no desafio do nome aqui internamente, eu diria. Não, e eu acho que assim, até uma educação do público, que a gente agora tá até meio chato, né? Você entra num site, você tem que aceitar 92 caixas ali, mas a gente tá saindo de uma época que a gente nem sabia o que era isso, para começar a entender que a gente tem algum poder sobre os dados, que aquele dado é nosso. E aí eu acho que a gente tem que até educar a população para olhar para a gestão de consentimentos, né? Hum. Então, assim, eu vou entrar ali, cara, eu tô te dando autorização para consultar meu score no Bacen, no SCR, eu tô te dando autorização para armazenar, tô te dando autorização para compartilhar com as empresas do grupo, tô te dando autorização para isso e isso. Então, acho que o Open Bank é mais um consentimento ali, né? É óbvio que cada um tem suas diferenças na hora de expressar o consentimento, mas essa história de gerir isso, ter um lugar para você olhar isso, eu acho que é um negócio super legal, assim. E eu gosto de usar o exemplo Facebook, Gmail, que você consegue olhar onde é que você está logado, você consegue deslogar de tudo se você quiser, você vê os aparelhos que está logado. Então, eu acho que essa evolução que teve, quando a gente teve essa ascensão de APIs e do SSO, né, dos logins automáticos e tal, acho que isso vai acabar transpondo um pouco aqui para esse nosso mundo aqui, cara. Sim, sim, com certeza. Acho que o mundo das Big Techs, embora não a gente não possa olhar todas com uma baita referência em privacidade dos dados, mas a gestão de como os seus dados estão lá e como estão sendo usados é bem feita do ponto de vista de experiência. Talvez tenha algumas ressalvas com como isso é utilizado, mas aí é papo para outro dia, né? Exato, exato. Inclusive, eu estava, enfim, olhando um projeto há muitos anos atrás, assim, sobre como é que a gente tentava identificar os cookies para fazer um target melhor na internet, para oferecer um cartão pré-aprovado para quem você sabe que tem pré-aprovado e tal. Cara, nessa época, um pouquinho depois, vazou os dados lá da Cambridge Analytica, deu aquele escândalo. Então, assim, matou o projeto. Ninguém mais queria falar sobre isso. Falou, cara, deixa isso quieto. Não vamos olhar isso agora, não. Acho que não é a hora. Então, eu Abafo, sofri. vamos falar disso Exato, depois. Exato. exato, exato. Eu sofri com isso. É, aí eu queria perguntar um pouco, assim, da parte do pagamento, assim, um pouco mais de curiosidade, assim, como é que foi, talvez, assim, quais eram os principais desafios? Como é que foi se conectar com os outros bancos, testar esse negócio? Cara, foram as primeiras transações ali. Eu não sei nem. é, não vou perguntar valores, não, mas assim, as primeiras movimentações estão acontecendo ali, sabe? Eu mesmo, eu acho que eu devo ter transacionado uns R$ 30 ali, então já ajudei a aumentar o TPV ali do. Boa. Ajudou nosso KPI aqui. Aí, ó, quando eu não tô comprando, eu tô movimentando dinheiro, cara. Ué, já vou ter que arrumar um kit de brinde para você. Tô Mas ajudando olha ele. só, para a gente, acho que em relação ao desafio, né? Existia a expectativa, então, de que a conexão estabelecida em fase 2 e, cara, o dia 13 de agosto, acho que foi isso, a saída da fase 2 ou 30 de agosto, se eu não me engano. Foi 30, porque entrou.
Acho que o soft opening começou no começo do mês, eu acho. É, exato. Aquela Cara, fim pra de gente semana que não tinha ninguém. uma loucura, a gente saiu de War Room, assim, todos os dias, porque como eu disse, a gente queria estar muito próximo o lançamento de caso de uso com o regulatório, esse sempre foi nossa ambição. E foi terrível, né? Eu me lembro que 2 dias depois de aberto, a gente conseguiu estabelecer a primeira conexão, DCR, etc., com um dos bancos, e a gente comemorou, assim, não tinha dado chegando, não tinha consentimento acontecendo, então foram semanas pulindo ali, putz, é uma baita diferença de protocolo, muito aprendizado nas especificações. E aí rolou uma aposta, assim, natural, de que eu lembro que estava rolando uma discussão paralela de no redirect no caso dos pagos, né, dos pagamentos. E aí a principal defesa, não, a gente não vai trazer um protocolo novo que o FAP vai funcionar plug and play para pagamentos. Não foi, né? Uhum. Hoje, eu posso dizer que definitivamente não foi, mas a gente baixou a nossa expectativa. Então, quando foi para sair com pagamentos, a primeira coisa que a gente fez foi isolar uma parte do time, reservar capacity, que ia ser time só para estabelecer conexão. E a gente assumiu que não ia ser plug and play. Então a gente tinha como meta, a cada sprint, a cada ciclo, a cada quarter, quantas novas instituições a gente queria somar Ah, legal. e estabelecer conexão já sabendo que não seria transparente, né? É que você E tem que não foi. trazer mais e dar manutenção nas que estavam. Exato, aí o cara muda, aí quebra a conexão. O tema do redirect também traz muito desafio da forma que é implementado, enfim. Então, essa foi a primeira coisa que nos custou muito, mas a gente aceitou que seria assim. Então, eu diria que hoje a gente tem muito mais instituições estabelecidas em pagamentos, porque a gente tem ali, é mais granular o ambiente, mas a riqueza e estabilidade de conexão de pagamentos hoje é maior. Eu vejo Uhum. que o mundo de pagamentos, como já era esperado, é muito mais maduro, por isso que os casos de uso de pagamentos, na minha opinião, vão ser acelerados mais rápidos do que os de dados, porque ali a galera, eu vou colocar entre parênteses, entre aspas, perdão, a galera leva mais a sério, é dinheiro transacionando, tem o Pix por trás, se você vacilar no Pix, o Banco Central vai te chamar e com razão, Exato. Você não pode. e o dado ainda é muito explorativo. Então, acho que Então, você transferiu o fundo errado, já era, né, cara? É um negócio, já era. não dá pra fazer. E o dado, cara, eu acho que ainda tem um. Não sei, e aí pô, também vocês podem dividir aí, mas tem um desafio enorme que é assim, como é que você tira valor daquilo também, assim, né? Acho que beleza, agregação, você mostrar de forma organizada, né, etc. Tem ali o desafio, mas assim, você tomar uma decisão melhor de pricing, de oferta, de crédito, dar um insight para o cliente ali, ajudar o cara, isso não é trivial, quantas vezes me parece nos fóruns, nas notícias, assim, do tipo, não, a gente vai fazer os insights, isso aqui. Parece mais complexo do que Sim. isso, assim, sabe? Acho que eu posso comentar algumas coisas, né? Primeiro que para você gerar valor, sair do óbvio, né? E o óbvio não é ruim, tá? A gente precisa passar pelo óbvio, pelos casos de usos mais latentes, porque isso cria valor, já está provado lá fora, né? Então, pô, que alguém vai ter um PFM, que todo mundo vai ter um agregador, isso, cara, é fato. Mas quando você fala de geração de insight, de descobrir aquilo que você não sabe, né? Você precisa de muito dado. E hoje a gente não tem muito dado no ecossistema, porque a gente tem questões de conectividade, como eu comentei, a gente tem questões ainda de sintaxe das APIs, e a gente tem questão de semântica, né? Hoje a gente tem investido bastante esforço do time para tentar ajustar minimamente o dado que vem com uma semântica diferente. Por que semântica? Hum, Porque a API não consegue ser clara em que informação eu vou colocar naquele campo. entendi, Então tem entendi. interpretação semântica, tem legado, tem Caramba. bases de putz. Então, assim, eu acho que para a gente começar a falar de valor em cima dos dados, a gente precisa de mais dados. Né? Uhum, E uhum, como eu vou ter mais dados se ainda não tem valor próprio muito clara? Então a gente vive ali o dilema de plataforma, que é o dilema do ovo e da galinha. Então acho que uhum, a gente tem uhum. muito que crescer em dados aí. Legal. E vocês, em algum momento, vocês cogitaram usar o não regulado também, o PMake não regulado e tal, e que imagino que se você estiver falando de usar o não regulado, você tem um step a mais ali de fazer a semântica da sua organização, que independente de onde ele está vindo, você vai traduzir para o teu
com a tua forma de entender aqueles dados ali, né? Uhum. A gente tem pouquíssimos, e até fora do Brasil, alguns casos de usos não regulados, vamos chamar assim, que a gente usa scrapping, basicamente. Uhum. Não é com solução proprietária, sempre com parceiros, e principalmente por esse mantra, né, que a gente tem trazido de utilizar o Open Finance para democratizar na América Latina. Então a gente tem se somado agora mais recente a algumas reuniões com o Banco Central do México também, e também na Colômbia, algumas coisas já positivas. E além disso, em outros países começam a surgir regulações que não são tão amplas quanto o Open Finance, mas que tem muito desse intercâmbio de dados, etc. Exemplo, na Argentina, a gente tem uma iniciação de pagos que eles chamam de DEBIN, que é débito iniciado, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a sigla, que é basicamente iniciação de pagamentos para a mesma titularidade sem redirect. Então, a gente começa a ter um pouco de reusar conceitos de Open Finance para regulações de outros países que não são chamados necessariamente de Open Finance. Legal, cara, bem legal. E como é que é trabalhar com esses outros países aí? Você dá conta disso? Já tá difícil acompanhar o que tá rolando aqui, cara. Como é que você. Porque, assim, uma coisa é assim, eu olho aqui na newsletter para saber milestones, assim, né? O que tá rolando de diferente. Agora você tem que saber da regulação lá, porque isso vai afetar a plataforma que você tá montando aqui. Como é que você se mantém assim atualizado com isso? Uhum. A gente tem dois desafios, né? A gente precisa pensar capacidades antes de pensar produtos ou casos. Então, essa primeira cabeça nossa, né? Quando eu construo algo, entre aspas, para o Brasil, eu preciso pensar em reuso. Acho que essa é uma máxima. E aí é importante o nosso papel, enquanto aqui mais lá de estratégia de produto, etc., de ajudar o time de tecnologia que já tem muito dessa cabeça a pensar regional. Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto é usar muito nossos times de compliance locais. Então, a gente Hum? tem pessoas nesses países, né? E aqui no time, no Brasil, nosso time de compliance, de legal, de negócio nos ajudou muito. Então, nos ajuda muito. É uma parceria que funciona incrivelmente bem. Eu nunca tinha visto isso acontecer em outros momentos, né? E contar com esse pessoal em outros países, além de ter um time de HelpGov também que ajude a criar interlocução com o Banco Central dos países e com o mercado. A gente já sabe que a API de conectividade não tem reuso. Cada Uhum. país vai ter a sua. O México, por exemplo, se fala em, além de dados transacionais, dados agregados, coisa que não tem no Brasil. A Colômbia fala de iniciação de pagamentos, mas não fala exatamente de uma rail de pagamentos instantâneos. Então, não vamos ter reuso aí. Pô, então não Eu vai rolar vou ter. um Open Mercosul, não, pô? Putz, eu acho tá longe, cara. Se não tá rolando ainda muito bem na Europa, eu acho que aqui no Mercosul, Jean, não acredito Vamos chegar na nessa parte integração. vamos chegar na parte das previsões aqui, vamos chegar. Tá bom, vamos lá. Mas essa eu já adianto que não vai ser mais. Acho que a gente é muito diferente ainda. A gente é latino, mas em termos de maturidade do sistema financeiro, a gente tem países muito à frente. O Brasil, notavelmente, é um deles. E tem países que ainda estão avançando. Uhum. Antes de eu entrar nas previsões aqui, queria até te perguntar assim, agora olhando mais pro todo, assim, dos benchmarks que você fez, casos que você viu de fora, cara, teve algum assim que você curtiu mais, assim, algum que você acha que tem entregado um valor legal? Porque minha maior dificuldade hoje, e aí você vai ver o relatório de impacto do Reino Unido, você vai ver na Coreia ou outros lugares, tem os números ali, mas não fica muito claro, assim, não fica muito claro, e aí as proposições que a gente vê para o cliente final, nem toda empresa dá a dimensão do volume que aquele negócio está, de fato, impactando, né? Então você não sabe o que é a solução que de fato está entregando valor, você não dá para ter muita noção. Teve alguma que você viu que te chamou mais atenção, que você conseguiu sentir que de fato está fazendo diferença? Que a minha impressão, às vezes, é que a gente tem um monte de brinquedinhos legais, diferentes ali, mas que eu não sei se as crianças estão pegando para usar de fato, sabe?
Eu acho bom, acho que o mundo de pagamentos está super estabelecido. Ali não vejo inovações radicais, mas incrementais, porque o Pix é incrível. Eu acho que a gente vai melhorar bastante o Pix ali, vai criar algumas experiências novas, mas ali são coisas muito claras. Do lado de dados, aí é o mundo a explorar, coisas que eu gosto bastante. Lá na China, o microcrédito contextualizado, né? Então você tem pessoas que acessam plataformas pela primeira vez e dentro de um determinado contexto recebem linhas de crédito muito específicas e para fazer coisas assim de valores pequenos. Essa é uma aposta no mundo de crédito que eu tenho. E preenche a É, peleira. Sacanagem. exatamente. Assim, não, e acho que, pô, o lance até do WeChat da vida, Alipay, esses caras têm feito isso de uma maneira muito, muito interessante. Também, aí é anseio, não vi caso de uso, tá? É, mas eu tenho uma aposta e gostaria que acontecesse uma mudança aqui no Brasil em relação ao financiamento imobiliário. Eu acho que tem muito espaço aí para a gente ser mais aberto nesse sentido. Eu gostaria muito, não vi casos lá fora, até porque os outros países são muito diferentes do Brasil nesse ponto, mas eu gostaria muito de ver o mercado brasileiro sendo sacudido em crédito imobiliário. E por último, a gente falou de PFM, mas eu acho que educação financeira vai fazer muito bem para o Brasil, e eu acho que o Pay Finance tem tudo a ver com educação financeira. E aí entra o tema que você falou, muito a mais, muito além do PFM, geração de insights, de dizer e te ajudar a gerir melhor o seu dinheiro. Acho que são essas três apostas no mundo dados que eu tenho. Legal. E assim, eu vejo com bons olhos, assim, essa história de você ajudar a pessoa a ter uma vida financeira melhor, né? Então, assim, você arredonda uma compra e guarda um valor que você sabe que não vai impactar a vida dele. Tu dá um insight, você aponta que ele, enfim, tá com alguns gastos demais, etc. Porque eu acho que é, tem um modelo de negócio que eu acho que tá aumentando no Reino Unido, que eu já ouvi falar algumas vezes, assim, de mais de uma empresa fazendo isso, algumas ali, que é de ajudar o cara a construir um score de crédito melhor, assim. Uhum. Que no final do dia ajudar o cara a ter acesso a produtos, e eu acho que o Open Bank vai facilitar muito sim, no Brasil, porque tem muita gente que não tem acesso a crédito. Iniciação de pagamentos talvez nem vai chegar para essas pessoas, porque, cara, o débito talvez, é, ela nem usa direito, nem é bancarizada direito, enfim, tem uma série de questões ali, mas, enfim, ela pode começar a ter acesso a crédito, e mais do que nunca vai ser importante que ela tenha é, educação ali, que ela tenha um controle, tenha suporte, etc, porque senão, cara, enfim, cara, vai ser bagunçado, né, cara? Então, eu fico bem animado, assim. Eu, inclusive, escrevi esses dias aqui sobre. Eu vi um questionamento lá na Austrália, que apesar das propostas serem meio absurdas, mas o questionamento era válido, que era sobre o mau uso do Open Banking, cara. Tipo assim, olha, Uhum. o cara tá pegando o dado para ver que o cliente tá desesperado e oferece um crédito com a taxa lá de cima pro cara. Sim. Uns negócios que falam, meu Deus, cara, não era pra isso não, cara. Volta, volta, Nada inclusivo, né? volta que deu errado. Volta. Então, acho que é, esse bom uso, assim, etc, cara, acho que a única forma de resolver isso, não sei se vai ter controle, eu não acredito muito nisso, mas, cara, tem que ser educação, assim, para o cliente, Sim. de fato, ver a oferta melhor para ele, poder escolher a oferta melhor, não ficar na mão desses atores ruins aí dentro do ecossistema, né, cara? Sim, sendo por isso que eu gosto dessa junção, né, de Open Banking com privacidade dos dados, com essa preocupação, mas principalmente com a educação do usuário, não só do lado financeiro, mas também do que estão fazendo e quem está acessando meus dados. Por isso que eu gosto muito de pensar quando o usuário do Mercado Pago está em outra instituição, fazendo um data out, né, na nossa perspectiva, que ele continua sendo um usuário do Mercado Pago. Então, eu preciso respeitar esse usuário que está do lado de lá e não gerar fricção, porque afinal ele é meu cliente, independente se ele está do lado Exato. A, B ou C. Agora, eu vou, pô, inverti total a ordem aqui, mas eu vou fazer essa pergunta para a gente finalizar. Cara, como é que foi? Eu não sei se vocês têm atendimento, call center, alguma coisa assim. É, como é que. E aí eu te ouvi um pouco desse desafio, assim. Como é que tu prepara o pessoal do atendimento
para cuidar do Open Banking, sendo que o cliente ele pode estar no meio da jornada, ele pode estar na outra instituição, ele pode estar aqui, o erro pode ter a ver com aqui, pode ter a ver com lá, a gente não tem a menor ideia do que qual pode ser o erro. Como é que você prepara o time para responder esse tipo de questionamento que vai chegar e já deve estar chegando aí nos tickets, cara? Putz, que baita pergunta, tá? Porque eu acho que foi a coisa mais. Eu acho que o mais difícil, tirando as certificações, de fazer foi o que a gente chama de ativação em CX, né? Que é o nosso Customer Experience aqui. E justamente por isso, né? Nós tivemos primeiro que explicar times muito grandes, né? E células especializadas com um pouco mais de detalhe, de que agora não importa mais em que lado eu estou, né? Então, eu estou tendo um cliente que pode estar no aplicativo da outra instituição. Então, a primeira coisa que eu passei, sem brincadeira, foram semanas mais difíceis do que o começo do GT, de fazer um mapeamento de cenários, tá? De cenários de erro, e não para implementação técnica, etc., Aham. mas para poder mapear e gerar fluxos de atendimento que façam sentido. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem sido meio assim, obsessivo aqui com autogestão e atendimento ao cliente. Então, a partir desse mapeamento, a gente começou a elaborar FAQs, né? E essas FAQs que ficam disponíveis para os atendentes. Além disso, também, a gente teve que... A gente está com assim, eu diria um mantra aqui, que é a experiência resiliente. Então, agora, eu preciso comunicar muito bem ao usuário e saber como explicar de que o problema não está aqui, que está na outra instituição. Então, a gente tem feito agora um esforço recente, baseado principalmente no aprendizado de iniciação de pagamentos, de como criar uma experiência à prova de balas, né? Que eu consiga dizer, olha, é um problema, eu te entendo, mas eu não tenho como atuar porque provavelmente esse problema não está no nosso controle ainda. Cara, é fogo. É fogo, assim. Cara, e ainda mais no começo, por exemplo, eu tava fazendo muito teste com cliente de caso PJ. E, cara, vi uma instituição e pedia um e-mail cadastrado, ou um telefone cadastrado. Ele, não, mas o telefone tá cadastrado aqui, ó. Eu recebi mensagem hoje deles. Aí passava e falava que o problema era que eu tinha que contatar o banco. Mas eu não falava onde. E cada, assim, a mesma instituição eu via 7 casos, 10 casos de erro diferente. E aí você pensa isso vezes não sei quantas instituições e como é que você. É, é meio que você tem que treinar o pessoal quase que para os possíveis casos, né? Porque não tem como olhar em exaustão ali de forma alguma. Eu acho que eu encontrei em pagamentos, assim, 200, eu chutaria, Jesus, cara. cenários de erro possíveis. Alguns a gente não tem o que fazer, porque também Caraca. a spec precisa evoluir também para tratar todos os erros, mas entender quais são as possibilidades foi importante. Caraca, cara. Jesus amado. Então fica a mensagem final aqui pro pessoal. 200 possíveis casos de erro. Mas fica tranquilo que não tá, enfim, tá dando certo. Eu acho que, eu não sei se até você pode dividir isso, mas o pessoal que tá usando hoje ainda é mais ele adopter, ou tem pessoal mais curioso, entende um pouco do que tá fazendo, ou já tem aquela galera que, porra, eu vou fazer isso daqui, nem sabe o que é e tá aprendendo agora. A gente lançou a Mar Aberto 100% da base recente, faz pouco tempo, então eu diria que ainda a gente tem o Early Adopter utilizando. Cresceu bastante nas últimas semanas, até porque começa a ganhar um pouco mais de mídia, etc. Mas eu acho que ainda definitivamente são early adopters. A gente não massificou a utilização de iniciação de pagamentos, né? Daqui a pouco eu vou. Quando eu expliquei pra minha mãe o negócio de Open Banking e tal, cara, foi. Travou assim a cabeça dela. Pô, mas aí o outra instituição, não sei o que, vai ter e tal. Mas, Tem que digitar a senha lá, mas senha do tipo. banco. Mas esse banco vai deixar. É um negócio meio assim, tipo, cara. Vai deixar é ótimo. Tipo, Mas não é, é, às vezes, às vezes parece que ele não deixa, mas acontece problemas aqui, cara. Jean, eu queria te agradecer, super agradecer aqui teu tempo, cara. Foi bacana demais o papo. Legal saber desses bastidores, cara. Enfim, um pouco mais da tua história. Eu gosto muito desses papos aqui. E eu sempre repito que, cara,
Se uma pessoa ouvir aqui, pra mim já tá ótimo, porque, cara, eu já saio daqui realizado, assim. Foi legal demais o papo. Obrigadão, viu, João? Pô, eu super agradeço o contato. Acho que esse espaço tem tudo a ver com open, né? De ser um espaço aberto aí e tão diverso. Eu acho que a gente tem tido participações aqui, você tem tido participações de diversos aspectos e empresas, isso é incrível, tem tudo a ver com essa troca. E nada, queria aí agradecer a você, agradecer a todo o time que trabalhou comigo e tem trabalhado comigo, eles têm feito um trabalho incrível, assim. E acho que a experiência é resiliente, mas o time também, porque a galera que aceita de mudança de spec de última hora é incrível. Então é isso. E parabenizar, acho que a todo mundo que está no ecossistema, Banco Central, inclusive, acho que eu tenho feito um trabalho muito incrível desde o Pix. E, enfim, nada, acho que é isso. Boa. Queria aí deixar também o apoio ao espaço, né, a Open Box, e parabenizar você aí por ser esse porta-voz aí dentro do ecossistema. Isso é bem importante para a gente. Boa, cara. Super legal. Pessoal, acho que enfim, acabou vendo. Eu vou colocar de novo o link aqui da jornada. Então, assim, cara, eu não resisti. Quando eu pude fazer, falei, vou filmar esse negócio agora. Botei uns negócios pra borrar a tela mais ou menos ali, só pra não aparecer os dados do jeito que deu e foi. E, cara, eu acho que esse é o vídeo mais assistido que tem aqui no canal, é esse aqui. Ah, da hora. Eu subi no YouTube também ali, então o negócio compartilhou pra caramba. E eu acho que, assim, é legal que acho que todo mundo, assim, que tá no mercado, independente de qual empresa que tá fazendo, pô, ficou muito feliz de ver aquele negócio acontecendo, assim. Porque a gente tava lá no começo, de só uma ideia e tal, e você vê esse negócio na prática é muito satisfatório, assim. Então, pô, Sim. foi legal pra Queremos caramba. mais casos de uso, né? Fiquei, Bom, cada dia que sai uma nova certificação, eu fico ansioso para a iniciação acontecer. boa, vai me colocando aí nos grupos aí de teste, né, que eu vou compartilhando sempre que puder, cara. Foi Demorou. bom Beleza. demais. Brigadaço, viu, Jair? E quem acompanhou a gente, obrigado mais uma vez aí por acompanhar esse episódio. Fiquem atentos que em breve a gente solta mais aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.